aí fica com o João e Álvaro, né, que vão apresentar aí, a gente vai ficar só escutando, vamos desligar os áudios aí para facilitar e os vídeos, né? Beleza, João? Pessoal, bom dia. Primeiramente, é um prazer estar aqui, com tanta gente competente, com tantos amigos, já são alguns anos, né, tentando construir barcos autônomos. A ideia da apresentação de hoje é falar um pouco sobre a nossa experiência na construção do N-Bolt 2, principalmente no que diz respeito à arquitetura de baixo nível. Então, assim, para quem não me conhece, meu nome é João Moreno. Eu tive o prazer de fazer meu estágio pós-doutoral entre 2015 e 2016, no início da construção, propriamente dita, do N-Bolt 2. O projeto em si é mais antigo, foi idealizado pelo professor Aroca e pelo professor Luiz Marcos, mas eu fiz parte dessa construção dele justamente na parte de assessoramento, automatização. E depois, essa equipe de notáveis aí continuou a aprimorá-lo, né? Tanto o Álvaro, o Douglas, o Davi, que tiveram seus mestrados e doutorados, estão fazendo aí, no caso do Álvaro, no barco. Né? Então, feitas as considerações iniciais, eu vou abrir a apresentação aqui e eu e Álvaro vamos começar a brincar um pouquinho. Bom, acredito que todos estejam vendo, né, a apresentação. Álvaro, confirma? Está visualizando legal? Opa, tudo ok. Tá bom. Então, assim, eu começo aqui mencionando os autores como eu e Álvaro, mas, obviamente, eu estou falando da arquitetura de baixo nível, e isso nem é uma verdade absoluta, né? Seria mais para a apresentação de hoje, acho que todos participaram, é bem colaborativa a construção do N-Bolt. Mas, em algum momento, eu e depois, principalmente Álvaro, ficaram mais responsáveis por essa parte. Álvaro, você pode me interromper a qualquer momento, para dar seu show. Fique à vontade. Viu? Bom, isso aqui é um esquema de como o projeto N-Bolt foi idealizado, foi submetido nesse formato. Vocês podem ver que estão elencados aqui alguns itens que estariam presentes no barco, desde a vela, passando por células fotovoltaicas, GPS, payloads, banco de baterias, servos de 2 graus de liberdade, computador de bordo, etc. E vocês vão ver que uma coisa é a teoria, né, a idealização, e outra coisa é a prática. Né? Na construção, nós nos deparamos com problemas de todos os tipos, né? Logísticos, muitas vezes financeiros, porque nem tudo que a gente queria comprar era viável, até era no orçamento do projeto, mas poderia inviabilizar uma outra compra futura. Então, a gente teve que ser um pouco mais inteligente, né? Nessa engenharia financeira também. E a própria construção, ela tem vida própria, né? A gente vai construindo o barco, vai se deparando com problemas e vai mudando um pouco os pensamentos iniciais. Acho que faz parte. Então, fiz questão de mostrar esse projeto e como vai ficar, para que vocês que estão nesse momento de construção entendam também que essa adaptação ela é contínua. Inclusive, eu espero que essa próxima versão, aparentemente vai se chamar F-Bolt, ela já possa trazer melhorias em cima do N-Bolt 2, né? Assim é a ciência, né? A gente vai construindo a partir do que outros já fizeram e trazendo nossas melhorias. Bom, agora falando aqui para a construção do barco, esse barco ele foi projetado pelo Fred, que é um engenheiro naval, e ele foi construído pelo Zeca. Acredito que o F-Bolt também está sendo construído pelo Zeca. Um ponto importante aqui da construção é essa bolina, que foi idealizada como uma contramedida para que ele não venha a virar. Então, ela funciona mais ou menos com contrapeso para que o barco se comporte como um João Bobo, né? Então, por mais que ele tente virar, ele acaba retornando à sua posição mais estável. Aqui nós temos, né, já os compartimentos, estanques, que foram idealizados para que, caso haja uma ruptura no casco, a água que porventura venha a entrar fique limitada a um dos 4 compartimentos. Então, assim a gente faz uma espécie de contenção de danos. Obviamente, para que
isso pudesse ser feito, também foram passados canos internos, tanto para a parte elétrica quanto a parte de controle. Uma coisa Conversando com interessante aí, João, pode falar. desculpa interromper, foi uma coisa que a gente teve de aprendizado. O Zeca tinha passado apenas um cano desse aí, de fiação. Então, foi até um gargalo para a gente, essa falta de espaço, de cabeamento, e aí foi uma coisa que até que já foi até evoluída no projeto. O projeto já está com 2 canos aí, até acho que é polegada maior, então eles conseguem passar mais cabos. Acho que até a nova tecnologia que eles vão implementar é digital, né, não é analógica, que foi a primeira versão do Unibolt, mas, enfim, já aperfeiçoando aí, dando um exemplo dessa questão aí, dos projetos que estão melhorando com o passar do tempo. Pois é, eu justamente ia falar isso, Álvaro, que esse projeto, isso é uma coisa que já podia ser melhorada, né? Tem 2 problemas aí, né? O próprio diâmetro do cano, ele não poderia ser maior. Eu vi quanto o Álvaro sofreu para passar a fiação aqui por dentro. A gente usou muito cabo RJ45, né? E realmente ficou um pouco ruim. E outra que não é ideal passar alimentação e controle no mesmo cabo, né? Pode dar interferência magnética aí. Mas, enfim, pelo que eu fiquei sabendo, isso já foi corrigido no F-Bolt. Que bom. Aqui já mostrando já o final da construção dele. E nessas 2 imagens já se pode ver os atuadores, que a gente vai falar mais para frente. Então vamos lá, não tem muito o que falar aqui, né? Finalzinho da sua construção, e aí o barco construído. E esse esquema que Álvaro elaborou, ele pode agora falar um pouco sobre ele, como funcionaria internamente a divisão dos componentes. Exato. Então, até mesmo parafraseando aqui aquele primeiro projeto, né, que a gente tem elaborado, naquele momento ele não tinha essa visão de ter compartimento de estanques, foi até uma coisa que a gente trouxe dos submarinos, tá? Quando a gente foi estudar, fazer o estado da arte, muitos comparativos que a gente utilizou não eram de veleiros, eram de outros veículos autônomos aquáticos. E os submarinos, né, é conhecido eles terem essa arquitetura de projeto, de ter compartimentos estanques isolados. Então, foi uma coisa que a gente trouxe para o Unibolt, né? Ele tem um compartimento 1, 2, 3 e 4, isso dá para a popa, e eles são selados entre si. Então, o meio de comunicação de passar cabo, né, é através desses canos que o João estava comentando, e eu também fiz comentários. Inicialmente, essa comunicação entre os compartimentos era analógica, né? Apesar de usar cabos RJ45, a gente já tinha essa visão de transformar isso em digital, né? De ter um roteamento mesmo, com um roteador domiciliar mesmo entre essas placas que estão distribuídas no compartimento. Mas, no primeiro momento, a gente utilizou esses cabos RJ45 para mandar sinais analógicos, tá? Tinha uma placa de recepção em cada um dessas caixas de estanques, e essa placa, ela plugava no RJ45 lá, e sair como se fosse uma pinagem, digamos assim, de um Arduino, tá? Para facilitar a gente plugar, por exemplo, o sensor do leme, ou alguma coisa que a gente fosse embarcar ali no compartimento 4, por exemplo. Mas, como eu já disse, né, a ideia futura é ter isso um roteamento interno. Então, esse EJ45 que está no anúncio analógico hoje, no futuro breve, a gente vai ter esse roteamento aí, e em vez de eu ter essa placa adaptadora nos compartimentos, ter um Raspberry, um microcontrolador similar, né? Que possa estar tendo essa comunicação via socket, via uma infranet dentro do barco, tá? Intranet. E, enfim, o compartimento 3 aí, que é o compartimento mais com a eletrônica do barco, né? Essa caixa mais este bordo do barco, né? No caso, a parte de baixo da figura, tem a caixa dos eletrônicos, onde tem uma placa-mãe, que une os microcontroladores do leme, da vela, tá? Que a gente vai falar um pouco mais à frente, que a gente teve que construir esses atuadores, então teve que ter esses microcontroladores dedicados para cada um desses atuadores, e um microcontrolador geral, que era um Arduino Mega. Para unir tudo isso, antes era tudo via fiação mesmo, jump, e aí a gente viu que não ia ter muito confiança nesse sistema de jumpers, né? Porque o barco balança muito, então a gente decidiu fazer uma placa-mãe para unir isso tudo. Então,
essa caixa estanque aí, hoje ela tem essa placa-mãe que une tudo, mas futuramente vai ter um controlador que consiga estar fazendo isso de forma mais elegante, digamos assim, né? Até mesmo como os outros pesquisadores estão elaborando aí, pensando em elaborar, utilizar um sistema de tempo real para gerir esse barco, tá? E na caixa estanque de bom bordo do barco, a parte superior aí dessa figura, dessa ilustração, temos uma caixa estanque com a parte de potência do barco, né? Tem um controlador de carga já esperando justamente um painel solar ser instalado. Hoje não tem, né? Mas em breve terá. Temos uma caixa de fusíveis, né? Para fazer a distribuição entre a energia do barco e os compartimentos, e um disjuntor geral, né? Justamente trazendo mais segurança na parte eletrônica do barco. E o segundo compartimento, temos duas baterias, né? Duas baterias para manter o centro de gravidade. Elas estão bem próximo aí da bolina, né? Justamente no meio do barco, justamente para manter o centro de gravidade do barco. Foi justamente uma coisa que a gente solicitou lá para o Fred, que foi engenheiro naval, que projetou isso. E aí ele estipulou esse lugar aí que eu achei bem interessante para ter essas baterias. Hoje elas são baterias náuticas, tá? Em vez de ser essas baterias comuns de carro que são líquido, ela trabalha com gel, justamente porque o barco balança muito e não tem vazamento de ácido de bateria, mas também é a possibilidade de ser evoluído isso aí para baterias de litio, que então são mais potentes e mais leves do que as baterias náuticas de chumbo. Por fim, o compartimento mais à frente é da proa, aí, né, com o compartimento 1, que é o compartimento que a gente estipulou como compartimento de ter rádios embarcados. Porventura vai ter algum pesquisador que quer colocar algum equipamento, por exemplo, para medir a qualidade da água, que é um trabalho que o Douglas participa do nosso projeto, ou, enfim, coleta de alguma informação. Isso vai estar embarcado nesse compartimento aí. Na época, a gente tinha estipulado para ser a parte de visão do barco, né, um Kinect, mas ao longo mesmo da própria construção do N-Boat, a gente já viu que tinha câmeras mais potentes como a ZED, que a gente planeja atualmente instalar hoje no barco, né? Bem, de forma geral, em termos de projeto, é isso, tá? João, se quiser, eu vou passar o próximo slide aí. Tranquilo, obrigado. Acho que foi bem completa essa explanação. Agora vamos dar evidência a alguns itens desse esquema, principalmente os sensores e atuadores, tá? Bom, esse aqui já é o N-Boat 2 quando foi levado para o laboratório. Ele ficou no laboratório sendo montado, né? E sendo feito testes de hardware e software no loop, mais ou menos por um ano. Deixa eu fazer só um comentário aqui, João. Claro. Uma das coisas que quiser que está construindo é o berço, não é o berço do barco, é a carreta, que a gente chama carreta de encalhe também, no mundo naval. A carreta é muito ruim de trabalhar, porque ela eleva muito a altura do barco. Então, você ficar ali com a coluna, meia hora de trabalho, já está não aguentando mais. Então, foi até uma ideia que partiu do João e do Justo, que estão aqui presentes, que foram idealizadores, construtores aí do berço, que tem, vocês estão vendo uma estrutura de madeira com uns, como é que chama isso aí, João? Macarrão de natação. Macarrão de natação, isso. Para justamente ser um berço mais baixo, que a gente conseguisse trabalhar no barco, assim, né, acessar os compartimentos e não ser tão ruim o acesso, tá? Então, uma coisa importante aí é ser construída também, para facilitar a ergonomia. Verdade, fez toda a diferença, viu? Fez toda a diferença. Um dia fazendo isso, mas ele nos serviu por um ano e nossa coluna agradece. Bom, isso aqui é a arquitetura geral do N-Boat 2, desde o sensoriamento, passando pela percepção, mapeamento, localização, navegação, planejamento, controle e a ação dele, né, os atuadores. Mas a apresentação de hoje, a gente vai focar apenas nos sensores e nos atuadores, na parte de baixo nível, tá? Nas rotinas automatizadas dos sensores e atuadores, nós separamos aqui 4 itens. Nos sensores, a biruta, que vai determinar a direção do vento, e o GPS, que vai determinar a geolocalização do barco. Essa informação chega do controlador. Ele toma as decisões, e aí ele vai corrigir ou manter, né, a trajetória no leme e na vela. O leme, a cana do leme, está sendo movimentada por um atuador linear. E no caso da retranca, né, o cabo da retranca está sendo puxado por um mini guindaste. Se vocês voltarem
lembrar um pouco dos slides anteriores, esses dois sensores eram descritos como servomotores. Só que ao procurar no mercado, principalmente atuadores náuticos, a gente esbarrou em pouca opção nacional, custo elevado, e a gente acabou adaptando. Em 2 casos, foram 2 adaptações que deram certo, deu um pouquinho de trabalho. Mas o que eu quero dizer com isso? Se vocês têm uma vantagem que é a evolução das coisas, né? Vocês estão 6 anos à frente no tempo. Isso quer dizer que outros atuadores podem ter sido lançados no mercado. E se o problema também não for orçamento, talvez seja o caso de pensar em melhorar isso. Não que não funcione, atende. Mas deixando bem claro que a gente adaptou, tá? Se puder até voltar aí, um slide, tem a foto lá do atuador? Tem não, né? Esse Não, mas atuador vai chegar linear... nele. Ah, show, pronto. Quando chegar lá, faço comentário, então. Não dá spoiler, A gente optou por usar no Arduino mesmo, no sistema de embarcados. A gente sabe das limitações do Arduino Mega. Existem outras placas de Arduino, até com Linux embarcado. Mas, no primeiro momento, a gente conseguiu fazer tudo com Arduino. No entanto, acho que a evolução natural é que vá para um microprocessador mesmo, que vá para um RASP, ou um computador, um mini computador compatível, né? Semelhante, como o Raspberry Pi, por exemplo. E o Arduino, se ele existir, que ele fique no módulo escravo, né? Como uma interface entre o RASP e a parte de sensores e atuadores. Mas a gente tem conseguido dar conta do recado, sim, só com o Arduino, por enquanto. Exatamente. A gente também usou sensores Arduino compatíveis. Pode falar, Álvaro. A ideia é justamente construir por cima, né? Tipo, o Arduino está lá existindo para fazer essa interface. A gente vai falar um pouco mais à frente dos Cebos, que a gente não teve, a gente teve que construir do zero, né? Cebo, então pegou atuadores, fez o sensoriamento, transformou isso num Cebo através do Arduino. Mas a ideia é evoluir esse sistema de controle para, por exemplo, o cálculo e a navegação não ficar no Arduino Mega, que é o que acontece hoje. E a gente tem 2 Arduinos escravos. É tirar esse Arduino Mega e colocar esses 2 Arduinos de cada um dos atuadores sendo controlado por um controlador de alto nível, né? Como um Raspberry, uma Jetson, ou, enfim, uma placa desse nível aí. Bom, aí chegamos agora nos atuadores, né, que eu acho que é o ponto-chave dessa apresentação, acho que vai clarear um pouco para vocês. Nós temos aqui a imagem do atuador linear e do mini guindaste, ambos trabalham com 12 volts contínuo, e aí vocês olham essa imagem de uma embarcação, vocês vão ver que o atuador linear vai atuar ali na cana do leme, como se fosse a mão humana, né, movimentando a cana do leme, e o mini guindaste vai funcionar como se fosse a mão humana caçando, né, ou pagando, que no caso puxando ou soltando os cabos, né, que vão movimentar a vela através da retranca. Ok? Aqui, mais uma vez, né, voltando para aquela imagem, mostrando que os 2 elementos já estão presentes desde o início da construção da embarcação. Então, quando ela foi feita, obviamente, já foi idealizada para receber esses atuadores. Dá para entrar outro atuador aí? Claro que dá, mas talvez, né, precise de alguma adaptação. Para movimentar esses atuadores, né, obviamente eu não conseguiria fazer isso direto do Arduino com PWM, por exemplo, né, e queimar a placa em 1 segundo, ou menos. Então, lembrando que, para quem trabalha com microcontroladores, a corrente máxima dessas portas, eu acho que essa realidade se repete também no RASP, em torno de 40 mA, né, 50 mA. Então, a gente precisa de uma interface para potência. A gente usou esses drivers de MotoShield. Na época, eu optei pelo VNH5019. Não sei se ele ainda está sendo comercializado, mas existem N drivers que fazem exatamente a mesma coisa. Esse drive tem algumas vantagens, né, que a gente usou na sua plenitude. Cada drive desse tem 2 canais, que conseguem atuar com 12 amperes direto, ou 30 de pico, na hora de acionamento, por exemplo, né, de um motor desse. A tensão de alimentação dele é de 3,3 a 5 volts, quer dizer que ele pode funcionar como um shield, direto no Arduino.
Ele possui nele um sensor de corrente, que faz a gente estimar já o consumo. Nos testes de bancada, a gente ainda fez algo redundante, usou também um multímetro ligado em série para testar o consumo, mas o próprio MotoShield pode fornecer isso para o controle, inclusive para estimar a autonomia que resta, né, da embarcação. Acho que isso é muito útil. E é isso, né? O resto eu já falei, ele tem proteção contra tensão reversa. E aí vocês vão reparar que ele tem dois modos de funcionamento, o single channel e o dual channel. Nativamente, ele vem no dual channel, quer dizer, ele tem dois canais que funcionam com essa amperagem que eu mencionei. No entanto, a gente pode unir os dois canais e fazer um modo single channel que duplica a capacidade de intensidade de corrente, né? Amperagem aí, no caso, para 24 ampere, todo momento, ou até 60 de pico. Então, por que eu disse tudo isso, né? Porque a gente usou os dois modos. No atuador linear, que tem um consumo bem menor, e assusta menos, porque o mini guindaste assusta mesmo, ele funcionando, a gente usou o modo dual channel. Isso foi bom duas vezes. Isso foi bom porque a gente não superdimensionou nada. Claro que existe uma margem gigante ainda, mesmo no modo dual channel, mas a outra vantagem é que a gente manteve um canal livre. E esse canal pode ser utilizado para evoluções futuras do barco, inclusive para um payload, por exemplo. Alguma coisa que um sensor que vai medir qualidade da água, ou qualquer outra coisa que vocês queiram, até mover uma câmera, não sei. Né? Acho que o céu é o limite. O que importa é que ficou disponível esse canal que pode ser utilizado futuramente. E tem o modo single channel, que, na verdade, no datasheet da placa já diz qual a intervenção que tem que ser feita. Precisa fazer uma intervençãozinha nela, né, na parte de circuito. Foi feita. E, no final das contas, tem as duas placas aí. Uma que ficou no modo dual channel para o atuador linear do Leme, e a outra que ficou no modo single channel para o mini guindaste. Porque, como vocês vão ver, aqui está evidenciando a intervenção cirúrgica que foi feita nela, bem simples, certo? Faz em alguns minutos. Claro que toda essa parte tem que ter o devido cuidado, a gente já queimou algumas placas, né? Mas foi posterior a esse momento, mas já foram queimadas, porque é estática, né? Às vezes a gente acaba encostando um pino no outro, você já sabe o que acontece. Então, é simples, mas sugiro fazer com bastante cuidado. Aqui, posteriormente eu vou explicar isso aqui, tá? O porquê dessa decisão do dual channel para um atuador e do single channel para outro. Aqui nós temos os sensores. Vocês podem ver que os sensores que a gente utilizou também são sensores comerciais. Alguns Arduino compatíveis, outros a gente são mais generalistas, a gente adaptou. Temos aí um GPS, temos a bússola, temos a biruta, anemômetro, um sensor de cor, um fim de curso. Esse fim de curso especificamente, o fim de curso aqui no cantinho, né? E no meio a gente tem uma espécie de encoder. Inicialmente a gente pensou nele, mas depois a gente substituiu ele por um potenciômetro. E aí eu vou explicar como é que esses sensores foram utilizados no projeto. Aqui, já mostrando as aplicações de sensores, vocês vão ver duas aplicações. À esquerda, um sensor que eu nem mostrei na figura anterior, que é um sensor de nível magnético. Ele é bem simples, quando a água é uma boia, né? Quando a água chega no nível dele, essa boia flutua e ele consegue entender que o líquido chegou naquele nível. A gente testou essa caixa, ela funciona perfeitamente. Óbvio que se ela for colocada em funcionamento, a gente precisa garantir que o controle dela esteja no nível superior, que no caso aí o Arduino está no mesmo nível, né? Mas nosso teste, a água estava interna nessa caixa, então tudo bem. Mas se a gente for adaptá-la no barco, a gente pode colocar essa caixa dentro do barco, basta que ela esteja vazada. Então, se algum compartimento encher de água, a gente vai saber e pode tomar providência a partir disso, né? Como uma espécie de função go home ou um aviso de alerta. São dois sensores, um em cada lado, justamente porque no próprio balançar do barco, quando ele está orçando, um deles pode levantar.
mas a gente entende que os dois só vão levantar ao mesmo tempo, e a gente pode estipular aí na programação uma quantidade de tempo para que isso seja considerado, de fato, água. A gente só vai levantar se encher de água, né? Os dois ao mesmo tempo. Então, a gente botou os dois, idealizou aí esse sistema para avisar se a estanqueidade foi comprometida. Não colocou em funcionamento, tá? Mas ele é ok. Acho que vale a pena implementar. E no lado direito, a gente tem o começo da história do atuador linear. O atuador linear, ele é o principal, né? Sistema de controle do barco. Quando a gente está velejando, há quem diga, e Álvaro pode até fazer intervenção agora, que o controle da retranca é muito mais importante que o do leme. Mas nesse barco, sinceramente, quem está controlando ele mais é o leme. Aí o Álvaro pode falar, você está errado, mas assim, pelo que eu percebi, inclusive os testes em água, né, testes práticos. Esteba também pode dar pitaco aí, né? Que velejador. Porque assim, o que eu quero dizer é o seguinte, o N-Boat, ele não se comporta exatamente como um barco do tamanho dele. O N-Boat seria tipo um Trindade, né? Seria mais ou menos uma coisa um pouco maior com um laser. E assim, quando ele está em campo, o leme está atuando mais do que a vela. Então, eu julgo que dos dois sensores, o mais importante dos dois atuadores, o mais importante é esse. Porque eu fiz toda essa explanação e evidenciei isso. Porque aqui, vocês vão ver aqui o atuador linear, ele tem dois sistemas de controle redundantes. Porque nós achamos que é a parte mais sensível da embarcação. Inicialmente, a gente elaborou esse sistema de cores, como se fosse uma régua de cores, que ia posicionar, não sei, o movimento dele, né? Porque vai funcionar como um encoder posicional. A gente tem um sensor de cor, que ele vai entendendo essa faixa entre uma cor e outra. Vocês vão ver que existe o branco. Então, se fosse branco e preto, seria um encoder. Mas como a gente fez em cada parte que possui cor, uma cor diferente, a gente consegue determinar em que posição está o atuador linear e, consequentemente, o leme, né? Inicialmente, quando o barco liga, existe uma calibração, ele posiciona no centro, e a partir daí ele consegue se situar. Demorou um tempo para esse sistema ficar ok. Deixa eu fazer uma intervenção aqui também. Comentário. Nossa maior preocupação aqui foi procurar, primeiramente, uma redundância, né? Como o João está falando, tem dois sensores aí, ele vai explicar mais à frente o segundo, mas a nossa principal preocupação é procurar sensores absolutos, que a gente chama. São sensores que você desligando a placa, desligando o barco, por exemplo, ele não se perde. Se fosse simplesmente um encoder com preto e branco, preto e branco, preto e branco, ou, sei lá, não tivesse potenciômetro, que ele vai falar um pouco mais à frente, que é o que mede o eixo do leme, se o barco, porventura, precisasse reiniciar, ele perderia a orientação dele, né? Eu teria que ter dois outros sensores de fim de curso, que é o que, por exemplo, na impressora 3D acontece, né? Quando ela desliga, ela vai até o máximo, vai até o mínimo, e aí ele se recalibrou. No barco, a gente teve que fazer esses sensores absolutos. Por isso que a ideia da cor. Porque se porventura desligar, ele não precisa ir para o máximo e depois para o mínimo, porque fazer isso no meio do barco tá velejando, isso ia ser um inferno. O barco ia ficar doido, né, durante um tempo, enquanto estivesse calibrando. Já tendo sensores absolutos, não. Ele ligou, ele já sabe montar. Ele não precisa ter essa rotina de calibragem. Então, é uma coisa importante aí que a gente teve que prestar atenção. João? Se vocês repararem, essa régua ela tem 13 cores, considerando branco. São, no caso, 6 brancos, né? E 5 cores. Mas ela também são 13, na verdade. Porque o próprio cinza, que é o que está por baixo das cores, né? Que é a cor da haste, ela é considerada cor também pelo sensor. Então, imagine aí, são 13 posições. Eu vou aqui botar um slide para ficar mais claro. Depois a gente volta para falar um pouco do outro sistema, né? Na verdade, vocês podem ler já nesse slide que tem escrito sistema de backup de controle do leme. Por que sistema de backup? Porque depois de um tempo, a gente colocou a vaidade de lado, por mais que a gente tenha perdido 2 meses nesse sistema e ficou muito bom, a gente percebeu que o mais simples era melhor ainda. Então, inicialmente, ele era o nosso sistema principal de controle, e depois ele passou a ser nosso sistema de backup, o sistema redundante. Mas como é que ele funciona, né? Vocês vão ver aí que tem, como eu falei, 13 cores, né, considerando o cinza,
Vocês conseguem ver meu mouse? Ou só eu vejo? Estou mexendo ele aqui, ó. Meio fraquinho, mas... Positivo, Positivo? Pronto, mas na verdade, quando a gente desliga e liga ele novamente, a gente colocou ele para ele girar num dos dois sentidos, né? Não sei se foi fechando ou abrindo, agora não me recordo. E aí ele encontra uma cor. Quando ele encontrar a primeira cor, se for laranja, ele já para ali, porque é o centro. E aí, a partir daí, ele pergunta ao Arduino para onde ele teria que estar. Se for uma cor que esteja à esquerda do laranja, ele já se posiciona no sentido oposto e vice-versa. Então, rapidamente ele procura o centro e depois se posiciona onde deveria estar. Eu não sei nem se depois o Álvaro até otimizou isso para ele já procurar a cor que ele deveria estar naquele momento, para que o Leme mexa o menos possível. Porque é como o Álvaro falou, né? Se a gente tivesse que percorrer toda essa régua para depois se posicionar, seria alguns segundos aí que a gente perderia com o barco indo, às vezes, para a direção errada. Mas, enfim, esse sistema funciona, mas depois a gente percebeu que o mais simples era melhor. Então, a gente colocou um potenciômetro no eixo do Leme. Esse potenciômetro, um potenciômetro linear, né? A gente colocou um divisor de tensão nele e botou ele direto na porta analógica do Arduino. Então, de acordo com a posição que ele tivesse, o Arduino ia receber um valor entre 0 e 1023. Depois a gente até usou a função map para remapear esse valor de 0 a 1023 e retornar um valor de 0 a 11. Ou 0 a 13, que é mais ou menos o que retornaria o sistema de backup, para ficar uma coisa padronizada. E a vantagem do potenciômetro são sistemas fácil substituição, barato, simples demais de utilizar, e absoluto, né, como o Álvaro falou. Esse sim, o valor que ele está é o valor que ele vai retornar. Eu desligo o Arduino, eu ligo novamente, o valor se mantém, né? Só uma coisa para acrescentar aqui também, João. Outra vantagem do potenciômetro é que ele tem uma resolução melhor, né, do que o esquema de fita de cores aqui que a gente fez. Porque nas cores a gente tem umas posições fixas aqui que o Leme vai estar, né? Então ali depois do preto, por exemplo, teria, vamos supor que o preto seja o meio. Aí teria, sei lá, o laranja, que seria mais uns 15 graus para um lado, o verde e depois o vermelho, mais 30, 45. E aí o Leme só pode estar nessas posições, se a gente usasse... É como eu já falei, né? O sensor de cor, ele daria no máximo 13 posições, a resolução dele seria 13 posições. Enquanto aí, o potenciômetro são 1024, né? Quer dizer, é verdade. Para o controle, fica muito mais legal você ter esse movimento mais suave aqui do Leme, né, com o potenciômetro. Pois aprendeu com isso, né? Menos é mais. Opa, Alex. Deixa eu perguntar aqui, pergunta de leigo, mas é mais uma curiosidade. Aproveitando essa foto aí, esses equipamentos aí, eles estão soltos, ou vocês criaram algum mecanismo para eles ficarem presos no fundo desse compartimento aí? E a outra dúvida entrou água aí em algum momento? A Álvaro vai responder, eu vou voltar para aquele slide, tá, Álvaro? Eu acho que é uma foto antes, foto depois. Veja isso, qual é a foto. Essa aí. Aqui, ó. Pronto, tá vendo aí, Alex? Porque essa primeira foto que até mantém-se aí do lado esquerdo, foi uma época de prototipagem, né? Tinha um barco e tal, a gente estava descobrindo como é que ia fazer. Essa foto à direita também não é nem a foto final. Essa também é uma foto de, como posso dizer, de mise en place, de como ia ficar. Mas o que acontece, ó, todos esses microcontroladores que estão aí, que é o Mega e o Arduino de controle do servo do Leme, eles não ficam aí. Eles ficam no compartimento 3, dentro de uma caixa estanque que está dentro do barco, que já é estanque também. Então, por exemplo, esses sensores aí, o de cor e o potenciômetro, eles entram num cabo RJ45, esse cabo vermelho aí, ele entra nessa caixa, ele se conecta naquela plaquinha verde que está dentro daquela caixa ali, vocês conseguem ver uns plugs azuis com uma chapinha verde, ali é uma placa. Aí ele pluga no RJ45 e vai lá para o compartimento 3. Então, além do barco ser estanque, ele tem essa tampa aí vedada, que vedou muito bem, porque quando a gente foi fazer o teste, a gente foi fazer um teste semi-autônomo, digamos assim. Foi janeiro, fevereiro, quando foi, João? Eu esqueci a data de 2020. Foi um pouco antes da pandemia. Foi um pouco antes da pandemia. Janeiro, fevereiro.
Isso. A gente fez um teste semi-autônomo do barco. Novembro? Novembro? Olha aí. Novembro de 2020. Foi? Não, 2019. 2019. 2019. Ah, beleza, beleza. Pronto. Aí tinha poeira dentro do barco. Poeira, diz assim, porque ele já tinha uma certa idade, tinha uma poeirinha, né? De serviços que a gente fazia. E aí, depois que a gente fez o teste, o barco navegou e tal, navegou acho que bem umas meia hora, 1 hora. Não tem uma gota, tipo, a sujeira ainda estava lá, do jeito que a gente deixou ela. Então, se provou 2 vezes, né? Primeiro, não entrou água essa primeira vedação, né? Que é a escotilha dele. E se entrasse, ainda teria que entrar nessa caixa estanque, que ela fica elevada. Legal, obrigado. Nada. Beleza. Então, assim, como eu falei, aqui menos é mais, né? A gente fez o sistema mais simples, no final das contas. Ele seria o sistema de backup, mas depois a gente se perguntou por quê, né? Vamos inverter isso? E aí ficou o sistema principal, um potenciômetro. E como a gente já tinha tido muito trabalho, manteve o sistema de backup da régua colorida. Mas talvez nem precise, tá? O potenciômetro dá conta do recado. Esse foi um ponto que a gente discutiu no grupo ontem, né? Então já acho que já está bem explicado aqui. Bom, isso aqui são aplicações dos sensores. Eu acho que aqui o Álvaro e o Davi podem até falar melhor. A gente está vendo aqui o GPS, a bússola. Estão ligados aí num Arduino, numa plaquinha que foi confeccionada. E essas são as informações que o barco vai ter para poder justamente, né, se referenciar e baseado na posição que ele está, ele em direção do vento, ele tomar as providências aí em relação ao leme e à vela. Bem, essa primeira placa aí que vocês estão vendo, se vocês repararem bem, ele está até conectada no veleiro, aqueles modelos de 1 metro, sabe? Um automodelo que a gente brinca. Brinca mesmo, assim, de rádio controle de radinho e tudo mais. Foi o primeiro N-Bolt, isso daí. E essa daí, eu acho que foi uma das primeiras placas que a gente fez, tá? Essa aqui tem um Arduino Mega embaixo, e em cima ela tem uma placa que a gente confeccionou lá no laboratório, que é os servos, por exemplo, o servo da vela, o servo do leme, eles se conectam aí, tá? Uma coisa que a gente usa até hoje, que é um chaveamento analógico. Por quê? O barco grande, ele é controlado primariamente, né, por esses microcontroladores e, porventura, no futuro, né, uma placa que tem um sistema operacional. Mas, todavia, isso aí pode travar, né? São softwares. Um Arduino trava, um Jetson trava, enfim, um MacBook trava. Então, a gente teve a ideia de colocar o receptor de um rádio controle, tá? O mesmo rádio controle que controla esse barquinho aí, poder controlar o barco grande, tá? O N-Bolt. E esse chaveamento é feito através de um multiplexador, tá? 100% analógico. Um dos canais que vem do receptor desse rádio controla o MUX. Esse MUX ele tem o canal 1 e o canal 2. O canal 1 é o default dele, ele é até aterrado, tá? Para sempre ficar no canal 1 primeiro. E que é o que manda os sinais através da Raspberry ou Arduino que tiver no comando no momento do barco. Mas se porventura eu quiser ter um controle manual do barco, eu chaveio lá no meu rádio controle e ele entra como comando manual, tá? Essa foi uma foto só para ilustrar isso, para me lembrar de falar, mas a princípio a gente reutilizou essa mesma ideia no N-Bolt grande, tá? De ter esse controle manual. Aqui à direita aqui é uma ilustração daquele... esse é um mini mastro que tem na proa do barco, né? Ele está aí equipado com a biruta e o anemômetro, tá? É uma posição, assim, até ser estudado, se vale a pena ou não colocar aí, porque quando o vento está vindo de popada, que é vindo de trás, né? Ou vindo de aleta, que é tipo, quase de trás, assim, na diagonal, vindo de trás, pela popa, a vela pode criar uma zona de baixa pressão e criar um vórtice na frente do barco. E aí acontece, a biruta vira praticamente um anemômetro, ela fica girando. É até bem engraçado esse comportamento dela. E aí o recomendado é colocar a biruta o mais alto possível, né? Geralmente esses barcos oceanos, a biruta fica no topo do mastro. Então, o que a gente projetou para fazer, até depois desse teste semi-autônomo, foi colocar a biruta no topo do mastro. Ela ficou aí, porque eventualmente encaixou, ela tem um plugzinho, né, uma entradinha que encaixou bem direitinho no tubo do mastro, e colocou só para bater a foto, mas, enfim, o que são os sensores do barco para coletar esses dados do vento, né, desse clima que está em volta do barco, a biruta e o anemômetro. Com ele, deve até falar
melhor do que eu, são os dados primordiais que você precisa, que é o GPS, tá? O GPS vai dizer sua localização e sua velocidade relativa, e o anemômetro vai justamente ajudar o cálculo dessa velocidade relativa, porque o GPS vai ter a velocidade absoluta do barco, né, o quanto o barco está andando, não é uma coisa 100% exata, né, porque tem um delay e é calculado entre a interpolação dos dois últimos pontos do GPS, mas já é uma leitura, né? O ideal era colocar um sensor debaixo d'água, que tem uns sensores de veleiros de competição que tem, né, média velocidade do barco, mas o GPS já resolve esse problema. Então, o GPS mais o anemômetro e a biruta é o mínimo de sensoriamento que você precisa para controlar o barco, tá? E aí, essa é a exemplificação disso daí. No mais, em relação a essa foto, acho que é isso, João. Tranquilo. Finalizei, Davi. Só para localizar o pessoal, é que na imagem da esquerda aí, essa placa a gente usou na primeira versão, né? Na versão menor. Isso. No N-Boat 2, a gente tá usando a Pixhawk, né? Como a gente já tem falado aí nas reuniões. Não. Isso aí foi justamente como eu falei, da primeira versão, até que ele tá no cavalete do barquinho. Consegue identificar aí, Davi? Você viu a bolina do barquinho? Como é que é? Dá pra ver a bolina do N-Boat 1, preta ali. Foi, eu só me liguei porque você falou no começo. Até eu achava que era no barco maior. Ah, é verdade, ali atrás. É que essa foto ficou muito cortada, mas enfim, é para exemplificar a evolução disso, né? E da ideia do multiplexador, que eu acho que é uma ideia muito importante que tem que perpetuar isso daí, ter esse controle manual, tá? João, avança a foto aqui, eu acho que tem uma coisa para comentar também na próxima foto. Pronto. Como o João estava falando, nossa grande dificuldade foi que, tipo assim, existia atuadores servos, né, digamos assim, no mercado, que são utilizados em veleiros oceano de recreio, né? Por exemplo, você consegue comprar um atuador para o leme do barco da Ray Marine, que é uma fabricante de atuador para servo, né? Ele faz o servo mesmo. Sendo que era muito caro. Um atuador desse, um servo dele, é em torno de 10 a 15 mil reais, tá? Porque isso não é fabricado no Brasil, é fabricado fora. E esses equipamentos já são caros lá nos Estados Unidos. Então, se você vê um americano falando que é uma coisa cara lá, com certeza vai ser olho da cara aqui no Brasil. Então, o que a gente partiu para fazer o da vela, que também existe, né? Existe catraca, o Esteban pode falar aí melhor que eu acho, não sei se está mais presente, mas se procurar na internet, existem catracas próprias para veleiros. Para o cara não quer pegar na catraca lá e fazer força para caçar a vela, ele pode comprar um guincho, né, que a gente chama o catraca elétrica. O cara aperta um botão e ele faz essa atuação, tá? Mas ainda assim, eu ainda teria que construir todo o sensoriamento por cima. Então, a gente preferiu comprar um guincho, né, um guincho de quadriciclo, para ser mais exato, um guincho pequeno de 3.000 libras, que é mais que o suficiente para a vela do barco, e a gente teve que construir todo o sensoriamento em cima dele, tá? O que está sendo colocado aí nessa imagem é justamente um potenciômetro para ficar no eixo do carretel desse guincho, tá? Então, foi uma coisa que a gente teve que construir. Além disso daí, desse sensor, que é um sensor absoluto, né, um potenciômetro que fica no eixo do carretel do guincho, existe também um sensor de fim de curso no cabo da vela, né, a escota. Ela tem um sensorzinho como fosse do impressor, com ela caça o máximo que dá para caçar. Ela ia ter uma folga de 2 dedos, mas porventura ele caçar esses 2 dedos aí, ou seja, o sensor absoluto do potenciômetro endoidou, quebrou, ele encosta nesse sensor de fim de curso, que na verdade ele atua num relé, e esse relé desliga o barco. Por quê? Porque esse guincho aí é muito potente. Se não tivesse Senão ele podia implodir o barco. Exatamente. Inclusive já aconteceu, por sorte, ele tem uma roldanazinha dentro do barco, na lateral do barco, não sei se tem alguma foto para contextualizar isso, mas enfim, a gente já até comentou com o André esse caso, tem uma roldana interna do barco, e aí não sei o que aconteceu, o sensor de potenciômetro perdeu a leitura, e ele caçou mais do que devia, e por sorte tinha uma fragilidade nesse encaixe da roldana com a lateral do barco, internamente, né, e aí isso aí quebrou, e o que deu tempo suficiente para desligar o barco, né? Porque ele continuaria caçando a escota e ia quebrar tudo, ele ia puxar até, enfim, implodir o barco, é a melhor palavra. Então decidiu construir
além do sensor de absoluto aí, né, no eixo do carretel, tem um sensor de fim de curso, beleza? Até para também, para os curiosos, vocês devem imaginar porque esse carretel vai precisar dar várias voltas para, por exemplo, caçar 1 metro, 2 metros de escota, que é o cabo da vela, tá? Então, foi feita uma redução impressa em 3D, tá? Nesse plug aí, nessa cabeça de plástico que é parte do próprio guincho, foi acoplado uma engrenagem, e essa engrenagem teve o número de dentes calculados, o suficiente para eu conseguir caçar, por exemplo, 2,5 metros de escota, e não dar uma volta completa no potenciômetro. Ou seja, uma relação aí, sei lá, de 1:10. O Anderson que está aí, que é engenheiro mecânico, né, pode falar melhor que eu, mas a ideia é essa, tá? De poder girar várias vezes o carretel e o potenciômetro não chegou ao fim ainda. Bem, em relação à atuação da vela, o sensor da vela, sensor não, né? O servo da vela é isso, beleza? Mas se vocês repararem bem nessa foto, ela tem 2 erros, né? Primeiro, que essa foto foi tirada quando a gente começou, a gente terminou o leme, falou, pronto, agora vamos para a escuta. Aí bateu essa foto, devido à pandemia, né, eu não consegui bater uma foto mais atualizada agora. Atual, né? Mas ela ainda nem era um potenciômetro. Se a Álvaro olhar bem, ela é aquele nosso encoderzinho. Aí depois a gente substituiu por um potenciômetro. Verdade. E a gente também teve que fazer essa peça, né? Essa redução. Essa pecinha que a gente fez já encaixava também o potenciômetro dentro. É bem bacana. Depois eu vou tirar uma foto para mostrar para vocês. Se vocês forem usar o guincho, vocês vão precisar também desse acoplamento, né? E aqui a placa, né, que vocês estavam falando, aí sim, a placa. Eu posso só fazer mais um comentário ali do... Pode, você é o mesmo pai que a gente da criatura aí. Porque, como tá gravando aí, né, então já deixa mais um problema aí que a gente encontrou durante a construção. Já sei o que é. Já sei o que é. Nosso, isso, exatamente. Do outro, né? Exatamente. Porque aqui como é que tá funcionando... Não, mas tem na reunião para resolver isso. Com o André, a gente foi vendo, né? Cada coisinha dessa aqui são vários problemas que a gente encontrou e teve que resolver. E que às vezes não foi documentado, né? Mas lembrando aqui, a gente encontra o problema. Sim, a questão é que aqui, como é que está funcionando? Esse guincho roda aqui, né, nesse eixo, e aí ele vai puxando um cabo de aço. Só que o que pode acontecer? O cabo de aço, na hora que ele está enrolando aqui, ele não fica da mesma forma sempre, né? Tem vezes que ele fica alinhado aqui, né, o cabo bem certinho, e tem vezes que ele começa, como o Álvaro falou, a enrolar em cima do outro, assim, então fica um bolo de cabo. Isso gera como se o diâmetro do carretel aumentasse com o passar do tempo, né? Isso gera um problema de controle, porque às vezes você puxa uma certa quantidade, e aí a vela está na posição, e às vezes você puxa a mesma quantidade e a vela fica em outra posição. Melhor a gente medir linearmente, né, o cabo ali na saída. Isso. Tem uma... Isso vai dar um problema aí na hora do controle, né? Então é uma questão a mais a se resolver. E isso foi uma das coisas que motivou também o sistema de segurança da vela, que eu acho que já falou um pouco, mas Álvaro vai mostrar mais para frente, né? Era isso. Beleza. Muito bom. E aqui a placa, né? Foi idealizada por Álvaro, acho que vou deixar ele falar, mas basicamente a função dela é integrar, né? Todos os sistemas eletrônicos do barco, dá para ver. Oi? Deixa eu, não sei se complementar, mas eu lembro que na época a gente tocou nisso também. O problema é o seguinte, se você soltar, desenrolar o carretel e a vela não puxar o cabo em cima também, o que vai acontecer? Ele vai ficar soltando, mas o cabo pode ficar aí dentro do... Isso também vai gerar um problema, né? Então, assim, tem que ser solto na hora certa que tiver o vento batendo na vela para poder puxar em cima também, né? Entendeu? Tensão do cabo, é isso que eu queria, se você puder comentar isso. Isso é verdade. Isso é uma coisa a vela vai ficar planejando. Exato. Tem uma coisa que a gente não conseguiu pensar. Eu pensei na época em botar uma liga, alguma coisa assim para ficar forçando sempre a vela abrir, que mesmo que, exemplo, o barco estivesse no vácuo,
a retranca estivesse puxando sempre a escuta de dentro do carretel. Mas, assim, não foi uma coisa que a gente conseguiu praticar ainda, tipo, resolver isso. Realmente, se ocorrer esse caso, que eu acho que não é um caso comum, mas pode ocorrer, de não ter nenhum vento, né? Porque se tiver vento, a vela fica planejando, ela fica batendo assim, se tiver vento. E aí isso puxa a escuta eventualmente. Mas se não tiver vento e porventura o carretel desenrolar, né, a escuta, ela pode sim vir a enlinhar. Não é certeza, mas pode vir. E a gente não conseguiu resolver esse problema. Só para deixar registrado aqui esse caso que pode ocorrer também. Valeu. Pode ocorrer. Não sei Pode se ser. João, Davi, vocês pensaram alguma coisa para isso aí ou alguma solução? Eu não pensei, não. Tem que ter algum sensor que meça a tensão do cabo, né, na retranca, né? No final da retranca. Seria ali. Essa situação que aí avisa, ó, puxa e caça mais aí, porque... Tem uma solução para isso, não sei se vocês sabem. É botar um outro motor embaixo do mastro. No próprio eixo. Se houver, no próprio eixo do mastro. Se houver, se não tiver tensão na escuta, ele dá um jeito de ter tensão. Ele vai para o lado que tiver mais inclinado. Ele puxa a vela para o lado que tiver mais inclinado. Aí, com certeza, vai estar sempre esticada a escuta, né? Mas esse é o problema. A escuta tem que estar sempre esticada, né? Ela não se pode a gente tivesse esse motor, a gente nem precisaria do outro. Aí não precisaria do outro, mas esse motor ele tem que ser muito mais forte do que... Quer dizer, ele tem que ser muito mais forte do que o guincho para poder girar o mastro em cima. E aguentar a tensão do vento também em cima da vela, né? Entendeu? Aí não precisaria nem da escuta, né? Tira esse sistema de guincho e deixaria o outro. Como é o caso de uma vela rígida, né? Isso, eu pensei logo em vela rígida. Quando você começou a falar, a vela rígida, ela resolve esse problema todo aí. Mas vamos lá, vamos em frente. Só para deixar registrado isso, beleza, valeu. Tá bom, então agora a gente chega nessa placa que particularmente eu achei a menina dos olhos aqui do N-Bolt. Ela integra, né, toda a parte de sensoriamento, atuadores, comunicação. Vocês podem olhar nessa placa que a gente já vê algumas saídas para carro J45 na internet. 2 sockets aí para os drive de motor. E também ali acredito que seja um Arduino Mega com um shield, um proto shield em cima, escondendo ele. É isso? É isso. Como eu tinha dito, né, a ideia dessa placa aí foi abolir a ideia do jumper. Ela está conectando aí, a princípio, nesta foto aí, né? Ela está conectando aí 2 Arduinos Uno, um Arduino Mega e a shield de cada um deles. Porque, como eu falei, como o João falou também, né? Tem uma shield, essa primeira shield aí que a gente está vendo, com os dissipadores de calor prateados e os plugs azuis, são as shields de potência, acho que não me engano, na sequência do leme e da vela, tá? E no da direita é aquela shield que eu fiz, que eu falei, que é uma shield que faz o chaveamento do multiplexador, que eu consigo receber o sinal do rádio. Você vê até a foto do lado aí, eu tenho um receptor de rádio escrito Comunidade Europeia, esse CEzinho, é tipo uma caixinha, o João, se puder apontar aí, uma caixinha de plástico escrito, isso aí é o receptor do rádio. Isso aí pluga na placa amarela ali, que aí tem um multiplexador, que aí faz o chaveamento do automático para o manual. Mas, enfim, além disso, essa placa, como eu falei, ela tem 3 plugs RJ45 que podem chavear toda essa informação que vem e é transmitida dos Arduinos para um roteador, né? Se for o caso de a gente ter uma arquitetura maior nível, com uma Jetson, ou enfim, outra placa que tenha um sistema operacional, e ele não ter que ter vários jumpers conectados no Raspberry, vários jumpers conectados numa Jetson. Então, eu ter essa interface via digital, tá? Que é uma possibilidade, via socket, via um roteamento interno. E aí, além disso, vocês veem aí, por exemplo, tem um XB conectado aí. Aí tem outros, não sei se conseguem ver umas cabecinhas pretas, João, ali na foto da esquerda, se puder apontar. Isso. Tem uns lugarzinhos de jumper ali, umas caixinhas pretas, tá vendo ali, uns pontinhos pretos? Que tem tipo um labels em cima. Do lado da esquerda, esses aí justamente é o quê? Para já colocar o shield, por exemplo, do anemômetro, já colocar, do anemômetro, não, perdão, do
Está escrito aqui, se você reparar. Né? O Está escrito aí. O magnetômetro, GPS. Verdade, olha aí, eu sou organizado mesmo. Álvaro, Fala. só quero saber uma coisa. Você vai fazer essa placa pra gente, mandar imprimir de novo e... Cara, assim, se vocês quiserem, sim. Essa Eu placa quero. tem o projeto do CAD dela tá guardado, entendeu? Tá naquela pasta lá do Drive. Tem todos esses sensores que o quê? Tem shields para isso. E nessa arquitetura que a gente fez aí com shields, realmente ficava bagunça com o jumper, tá? Mas o que acontece? Que é o que a gente recomendou até para André e para a evolução do próprio N-Bolt, que o Davi já estava partindo nessa empreitada aí à frente também, que é utilizar uma Pi-Rock da vida, ou esqueci o nome que vocês falou agora aí, dessas placas utilizadas em drones, que já tem tudo embarcado. Nave. Nave, se não me engano, é uma Pi-Rock voltada para mundo naval, correto, Davi? Ou Eline? Enfim. Na verdade, ela pode ser usada em tudo quanto é drone, né? Isso. Mas ela foi inicialmente desenhada, por isso que o nome dela é Navio, né? É uma referência, sei lá eu aqui, mas aí o pessoal passou a utilizar ela em drones aéreos também. Tudo quanto é tipo de drone, né? Beleza. Enfim, é uma placa voltada para drone, seja naval ou aéreo, que aí já tem tudo. Tem, tipo, todos os sensores em relação à navegação estão embutidos. Logicamente que vai ter que colocar input de sensor de vento, né, como biruta e anemômetro. Mas ela tem essas entradas analógicas que já resolve tudo. Ou seja, pelo menos a parte de sensoriamento dá para jogar essa placa fora aí que eu fiz. Infelizmente. Deu muito trabalho, mas... Para complementar aqui, essa placa maior que vocês estão vendo aqui na imagem da direita e na esquerda também, é como se fosse uma extensão daquela primeira placa, se lembra? Que a gente mostrou lá para o Nauti Modelo? Isso. Pronto, essa placa aqui é como se fosse uma extensão daquela placa. E aqui, essas conexões aqui que o Álvaro está mostrando até, são as conexões do GPS que tinha lá naquela placa, do magnetômetro, como o Álvaro falou. E isso não está sendo mais usado, né? Então, a placa ela está lá dentro do barco, desse jeitinho aqui que está na imagem, só que no momento ela não está sendo usada para muita coisa. Essa parte aqui de baixo, por exemplo, já conecta, aqui tem o CE aqui que o Álvaro falou, né? Ele já conecta direto na Pixhawk, né? Aqui, os drivers, eles só estão aqui para alimentar o Arduino. Eu não acredito que não tenha nenhuma conexão que está sendo usada. Nenhuma conexão do Arduino aqui, né, na placa. Então, eu acho que sem a placa funcionaria. E no momento, como está lá no barco, é como está assim. A placa está lá, mas ela não está sendo usada para nada. Davi e Álvaro, a dúvida que eu fiquei, foram duas, na verdade. A primeira, se existem 3 Arduinos aí embaixo desses shields ou eles não, eles são conectados. Dessa foto aí, sim. Tem 2 Nunos e 1 Mega. Sim, beleza, entendi. Então, embaixo desses 2 drivers da placa ali proto. Isso. Mas é porque, como você sabe, né? O mundo do hardware evolui muito rápido. Então, como o Davi falou, não há necessidade mais disso. Não há necessidade. E ali em cima, outra dúvida, isso aqui, são reguladores de tensão? São 4 saídas? Não, então, porque eu pensei de ter umas entradas de potência para, por exemplo, ligar a buzina, como eu falei até, né? Hoje o totemzinho lá, o mini-mastro na proa do barco, tem uma buzina lá. Aí, por quê? Para dizer o status dele, por exemplo, eu tô endoidou aqui, aí ele fica lá, tipo, 3 buzinadas para, 3 buzinadas para, é o quê? É um comando, um sinal dizendo que ele tá doido. Carregou a nova missão, tipo, 2 buzinadas, e aí assim vai, entendeu? Ter atuadores, tipo, de luz, de vela, de buzina, enfim, eu tenho esses atuadores aí, são MOSFETs, na verdade, isso aí. Certo. Show, massa. A placa-mãe é isso aí, mas, enfim, tem que ser analisado o que tem que ser feito para essa Pixhawk, porque, como o Davi mesmo falou, Pixhawk resolve muitas coisas, mas ainda vai ficar faltando coisas de potência, né? Ela não tem isso de potência, ela não tem essa resolução de potência. Teria que ter um drive de potência ainda. Respondendo até o que o André falou, eu acho que se a gente fosse confeccionar a placa novamente hoje, ela já seria diferente. Seria tipo, metade do tamanho. Vai ser também mais diferente ainda. Então, acho que não vale a pena replicá-la. Tem que fazer uma do zero que atenda os ideais do projeto.
Pronto, eu lembrei aqui uma coisa que a placa está fazendo. Lá, os sensores de vento, né, no momento, eles estão lá naquele totem que o Álvaro falou, né? Eu coloquei eles lá. Aí, como é que faz para o sinal dos sensores que está lá na frente do barco chegar até a PICSOC, que vai estar nesse compartimento aqui? Lá no compartimento 1, ele tem uma plaquinha com um conector RJ45. E aí o conector, ele sai para um desses cabos RJ45 aqui, e sai lá do primeiro compartimento, e entra nessa placa aqui. Aí, a partir daí, o sinal vai estar disponível nesses jumpers aqui, nesses conectores aqui que a gente falou antes. Pronto, aí daqui desses conectores é que vai para a PICSOC. Então, a placa está sendo usada só para isso, como um hub aqui para receber todos os sinais de sensores que estão mais longe, né? Para daqui a PICSOC pegar e usar no que ela tem que usar. Mas só fazendo uma defesa da placa aqui, se o N-Bolt chegar onde a gente espera que chegue, várias funções que essa placa hoje não estão sendo utilizadas vão ser reativadas. Porque hoje a gente está usando um controle remoto, desse que a gente usa em drone, né? Aeromodelos. Mas no momento em que o N-Bolt ele for autônomo, né? Não só no sentido da palavra energeticamente falando, mas também de tomar a decisão, eu acho que a gente vai utilizar bem mais funções dessa placa. E a ideia desse XB é retornar, né, a situação do barco para uma estação interna, para que a gente possa ter um monitoramento e até fazer alguma intervenção, caso alguma situação de emergência ocorra. Seja o XB ou outro, né? Porque, como eu falei, pode ser plugado um roteador, né? O ideal é que o XB tem essas limitações de potência também, né? Mas um roteador domiciliar mesmo, o industrial, pode fazer às vezes dessa comunicação, né? Mas, beleza, essa é uma discussão para outro momento, mas eu achei que o roteador seria mais comunicação interna do próprio barco. E o RFID faria essa comunicação a grande distância. Eu acho que esse modelo que a gente pegou, em teoria, ele leva até 12 km. Na prática, a gente testou, não conseguiu mais do que 500 metros, não, na Lagoa do Bonfim. Porque fica dentro da caixa, né? Tem um problema disso aí, né? Ele fica muito abafado. Isso. Dentro de uma caixa, dentro de outra. Ele abafa muito isso, não. Eu fiz um módulo de teste com o Douglas, levei para a Lagoa do Bonfim, sem o barco, e a gente testou a distância máxima, acho que foi 500 metros, que retornou o ping. Porque, por exemplo, o que o André deve estar preocupado aí em saber é se vai precisar da placa ou não, nesse momento agora, pro F-Bolt. Aí, a resposta é, não vai precisar da placa. Agora, como eu falei, a placa tem uma utilidade aqui dentro do barco, né? Que é essa de pegar o sinal que está lá na frente e passar para a PICSOC. Tá, se não tiver a placa, como é que isso vai ser feito? Aí é a solução que o Álvaro estava falando, né? De um sistema de rede sem fio aqui dentro do barco, que em cada compartimento vai ter algum roteador, e aí essa informação que está lá na frente vai chegar aqui, até a PICSOC. Então, se não usar a placa, isso vai ter que ser pensado. É isso que a gente está discutindo aqui. Uhum. Entendi, Exato. entendi. Tranquilo, pessoal? Vamos seguir, né? Então, aqui já são os testes de potência, né? Pronto, que ficou na frente aí desse multímetro, mas você vê no cabo da escota, tem tipo uma pecinha de plástico. Tá vendo aí, André, que eu tinha falado aqui? A outra foto, quem tava olhando, não tinha essa peça. Ou tava meio ruim de ver. Sim, sim. Isso aí é o que bate no fim de curso. Eu bati aqui na mesa, mas... Enfim, essa peça de plástico é como se fosse um copo, um cilindro, e aí tem lá o do final, né? Se ele caçar todo... Uma botoeira que a Álvaro botou. Exato. Aí, se ele caçar todo, ele fica uma distância assim, mais ou menos, de uns 5 centímetros, 10 centímetros. Se ele caçar todo, porque é justamente a retranca fica na horizontal. Mas se ele caçar mais, a retranca fizer assim para baixo, aí ele bate e aí desliga o barco. Que é o final do final da segurança. Mas quando o Álvaro desliga mesmo, porque fica pressionado no fim de curso, o barco desliga. Porque o que aconteceu no teste, o Davi pode me corrigir se estiver errado, no dia que quase implodiu o barco, foi porque o Arduino travou. Se o Arduino travar, não adianta eu mandar um sinal digital para ele falando, ei, chegou no final de curso, pare. Não vai adiantar, ele já está travado.
Aí eu pensei, pô, como é que eu resolvo isso? Como é que eu resolvo isso? De forma rápida. A única maneira de resolver isso de forma rápida para o barco não continuar puxando e destruir tudo é desligar tudo. Aí É ele um tem um relé shutdown mesmo, geral e desliga o barco. desliga tudo. É, Isso. aí Mas paciência. ele, quando desligar, eu posso religar, né? Posso programar de alguma forma que ele religue, né? No momento, não. No momento não, mas você pode. Esse relé pode ter alguma coisa que consiga subscrever esse relé. Tá. Vou pensar nisso aí. Tipo um relé auxiliar, não sei, que entra na rotina, que manda esse sinal para fazer isso. Eu não investi muito tempo nisso porque eu pensei, isso aí foi um sistema de backup da segurança, entendeu? Teoricamente, ele não é para bater nesse fim de curso nunca. Mas, se bater, ele liga o barco. Pelo menos o barco não pode. Mas a gente pode ligar nesse mesmo relé. No NA dele, a gente pode ligar um outro Arduino que, de alguma forma, descolhe. Ah, boa, pode ser isso mesmo. Descolhe, né? Descolhe. Aí, quando ele for acionado, um desliga, o outro liga, e ele descola o sistema. Olha, é o seguinte, se esse bicho desligar, ele é para ficar desligado, é porque algum problema aconteceu. Tem que ter uma intervenção humana. Então, é ele desligar e avisar a Terra, ó, deu um problema no barco. Aí a Terra pode usar um controle remoto, inclusive, para religar o bicho. Eu acho que eu não vejo... Isso aí nesse mesmo relé a gente coloca depois, né? Mas esse é o intuito, porque se eu desligar a embarcação toda, ela morre e não vai ter nenhuma comunicação. Como é que eu vou avisar a Terra e como é que eu vou controlar? Não, você não vai desligar tudo, você vai desligar o que está dando problema, né? Que é a vela, entendeu? Tomar providência só com aquela peça que está defeituosa. Avisa a Terra, ó, deu problema, a Terra toma alguma providência. Então, isso aí qual a tudo é solução coisa aí? que o outro pode passar, né? Hoje ela está desligando tudo, mas eu posso ligar só o driver da vela, resolve o problema, realmente. Eu não tinha pensado nisso. É porque também estava muito, assim, fácil essa solução, porque o que passava ali não era o cabo do driver, o que passava ali do lado liga o motor, não vai ter o motor elétrico, liga o motor elétrico e toca de volta para casa, pronto. Pode ser uma solução, de ligar só o driver. Pode ser. É porque hoje é uma solução bruta, né? Mas a gente pode melhorar. O meu intuito foi como eu falei, nunca ocorrer isso. Acho que ficou claro, né? Que a solução hoje é um corte de energia, não é uma solução de controle, mas a gente pode melhorar. Pode. Tá bom. Aí, com relação à potência, né? A gente estimou aqui, vocês estão vendo aqui que existem 2 multímetros, eles estão ligados em série com os atuadores. E aí, Álvaro fez também um sistema de carga ali com os seus músculos, simulando a carga que vai estar submetido o sistema, e a gente chegou a essa conclusão, né? A tensão de funcionamento dos dois de 12 volts, a corrente consumida foi de 4,2 A no guincho elétrico e 2,5 no atuador linear. A corrente de pico no guincho elétrico foi 7 A e 4 no atuador linear. Então, vocês veem que o consumo do atuador linear é menor. Por isso mesmo que a gente colocou ele no sistema Dual Channel. Lembrando que o Dual Channel ele aguenta 12 A, e aí está usando 2,5, e o pico dele, 30 A, está usando 4. Então, assim, está bem superdimensionado. E no guincho elétrico, a gente poderia até usar o mesmo, no canal que sobrou, a gente poderia colocar. Mas por uma questão de precaução, a gente colocou em outro drive, até porque esses drives queimam também, né? A gente colocar em 2 separados eu acho vantajoso, e deixou ele no modo single channel. Então, assim, o single channel ele aguenta 24 amperes, está usando 4,2. E picos de 60, né? E aí o pico é de 7. Então, está bem superdimensionado, eu acho que isso não é o problema, certo? Com relação ao consumo, a gente até bom vale lembrar, né? Tipo assim, o guincho da vela e o atuador linear do leme não fica atuando o tempo todo. Não é que nem um rover, que para poder andar, ele tem que ligar o motor. Ele regula, e se teoricamente o vento não mudar, e o barco também, porventura, não mudar a posição, ele fica lá 1 hora, se quiser. Entendeu? Então, essa potência aí é até uma coisa engraçada de calcular, porque você vai depender do ambiente, o consumo. Pois é, então veja que uma situação em que os atuadores estão atuando a todo momento, e que definitivamente não é verdade num veleiro, né? Um veleiro não é um drone, né? E nem um overcraft, né? Ele vai atuar quando for para corrigir a sua direção.
Quem faz a propulsão dele é o vento. Então, se ele atuasse todo momento, o consumo dele, arredondando aí o do guincho a 5 amperes e o atuador linear a 3, seria de 8 amperes. Vamos botar o resto, não está tudo com 10 amperes. Então, a gente tem uma bateria, que eu acho que até aqui no próximo slide mostra ela, que ela tem uma capacidade de 105 ampere-hora. Então, assim, seria razoável pensar que uma bateria dessa daria conta de 10 horas de funcionamento ininterrupto desses atuadores. Ininterrupto, perfeito. Ininterrupto. São 2, então seriam 20 horas. Mas eu acho bem razoável pensar em 48 horas, sem precisar de recarga. Bem razoável. Eu já estou majorando para cima tudo. Mas, se quiserem ser seguros, eu garanto a vocês que 24 horas esse barco funciona todo o sistema dele sem menor medo de perder a parte energética. Então, assim, a gente fez essa estimativa de consumo de tudo, né, presente na época, né, da concepção o barco ainda não tinha ido para a água. Acho que hoje em dia isso podia ser revisto, mas eu acho que não ia mudar tanto assim a questão da potência consumida. E volto a dizer, com esse banco de baterias, tem a parte de energia solar que a gente pretende implementar, porque a ideia é que o N-Bolt seja totalmente autônomo, ou seja, que ele tenha um sistema que chega a tal ponto que ele entra até no modo de consumo de energia, nem que para isso ele precise demorar mais para chegar em algum trajeto, para que ele possa ser recarregado pela parte solar. Então, assim, hoje ele aguenta facilmente 24 horas, eu acho que são 48, mas no futuro ele poderia ser totalmente autônomo, sim. Não vejo isso como um devaneio, não. Acho que o F-Bolt podia partir dessa premissa também. Legal, João, só para ressaltar aí o trabalho de vocês com relação a isso aí que foi feito. Eu acho que isso aí é super importante para quem for pensar, já é um start, né? Para quem for pensar nessa parte energética, né? Acho que é o pessoal de Rafael não, porque não. E agora, quem é que estava lá com isso? E no Rio é o Daniel, né? Daniel, isso, valeu pela lembrança. O Daniel já tem aí algo para começar a trabalhar, e assim, acho que é só confirmar, mas a princípio é isso aí mesmo. Não deverá mudar muito, então só para ressaltar aí o trabalho que foi feito pelo João Álvaro Davi, a galerinha na época lá, né? Isso foi super importante. Isso aí tem que ser feito. É a primeira coisa que vocês vão ter que fazer lá no Rio, confirmar se isso aí é verdade mesmo, a princípio vai bater, né? E acho que de repente vai ter alguma coisa acrescentada aí, né? Ou corrigida, né? Que aí tem algumas coisas que estão estimadas. A câmara estéreo, por exemplo, se bem que foi feito também, né? Em separado, mas foi feito, né? E a parte de comunicação, que dependendo do tipo de comunicação, pode ser que mude um pouquinho, né? E ainda tem 12 amperes aí, né? 12 watts, aliás, sobrando para payload, né? Que é super importante. Isso, a gente chamou esse potência para payload. A gente nem usa hoje, né? Mas já colocou aí na estimativa. Beleza. Bom, e também, assim, caso vocês queiram colocar geração de energia, não necessariamente precisa ser só solar. Vocês podem aproveitar o vento para isso também, né? As embarcações usam energia eólica, tipo rotor de Savônios. Não sei se vai mudar a aerodinâmica da embarcação, por ela ser pequena. A Álvaro pode até falar sobre isso. Mas são possibilidades, né? Se vocês quiserem tentar tornar o barco autônomo. E o que você acha, Álvaro? É uma possibilidade, tem que ver só essa limitação de espaço, né? Geralmente esses aerogeradores ocupam bastante espaço. Mas assim, como a gente está usando só a vela, cara, para a gente isso aí seria luxo, né? No modelo atual, que a gente não tem nenhum motor elétrico nem nada para poder... E não tem nada pesado aí para tocar, entendeu? Se o barco fosse elétrico, é diferente, né? Vai ter que pensar nessas outras alternativas mesmo. Beleza. Professor, lembro que na época, se me permite, a gente tinha pensado que haveria motor elétrico, né? Nessa questão de uma batida, né? Teríamos um motor para retardar, né, a velocidade. Tínhamos pensado um monte de coisas com o João e com Davi, né?
E há duas opções, né, também nessa energia alternativa que eles poderiam pensar, né, que às vezes o barco fica parado, então, nesse sentido, para aproveitar a força do vento, né, seria uma forma, né, que alimente as baterias. E se o barco está navegando, existem umas turbinas que aproveitam essa velocidade e poderiam recargar também as baterias também, né. A gente tinha, pelo menos eu vi alguns trabalhos relacionados a essa otimização de energia alternativa, né. Beleza. Obrigado, Deixa eu Júlio. só esclarecer aí para o Alex. O que a gente chama de payload aqui, Alex, é tudo que você for colocar de aplicação embarcada. Então, por exemplo, a gente tem lá o monitoramento da qualidade da água, né, que está sendo feito um drivezinho para pegar um bracinho que levar lá e descer os sensores para subir e trazer de volta e pegar esses dados e mandar ou por rádio, né, ou pelo telefone via satélite, ou deixar armazenado dentro do próprio barco, aí cada um vai fazer, pode pensar de uma maneira qualquer, né? Deixar armazenado num cartão flash, por exemplo, depois, quando o barco chegar, recolher esses dados. Então, tudo que for de aplicações que você pensar que vai rodar embarcado, que vai estar embarcado, envolvendo hardware, envolvendo software também, envolvendo transmissão, a gente chama de payload aqui. É carga paga, é o significado disso, né? Então, carga paga é tudo que, quando você manda um satélite lá para cima, o satélite é a carga paga do foguete que está levando ele, né? De certa maneira. Ok? Beleza. Obrigado, Eliane. Eu ia justamente falar isso, né? Nossa equipe, o responsável pelo payload é o Juan Douglas. Ele criou um sistema de monitoramento da qualidade da água. O próprio sistema do N-Boat, ele tem livre um canal, justamente porque se um payload precisar de um mini guindaste para descer, por exemplo, um sensor para medir a água, está disponível já esse drive que pode ser utilizado para controle desse motor. Então, lembrando que o N-Boat, eu acho que o F-Boat também, são veículos generalistas, então ele pode carregar de um tudo. O que ele vai carregar e pode ter diversas funções é o que a gente chama de carga paga, payload. Muito bom. E aí, Parabéns. pessoal, alguma dúvida? Sem dúvidas, por enquanto. Eu ia perguntar, mas vocês falaram sobre o sensor de cores. É porque quando eu estava testando, a luminância dava muita interferência, dependendo de onde eu estava batendo ou não. Concordo, Juliana. Aí como é que a gente resolveu isso? A gente atuou de duas formas. Primeiro, a gente tentou manter o local que ele está captando a cor o mais isolado possível da luminosidade externa. Então, a gente colocou anteparos. Primeiro, ele ficou bem próximo da régua que ele estava emitindo, e anteparos laterais, que a gente confeccionou, para que a luminosidade não interferisse. E segundo, uma das funções do sensor é medir a luminosidade. Ele mede quatro variáveis, né? A componente vermelho, verde e azul, e o componente de luminosidade. E a gente usou esse componente de luminosidade para meio que ele calibrar todo o resto. Então, a primeira coisa que ele fazia é tentar captar a luminosidade do momento que ele está iniciando a medição. Baseado nisso, ele podia ou não fazer correções naqueles valores que a gente já tinha pré-determinado para ele, que seriam as cores vermelho, laranja, roxa, preta e verde. Que eram as cores que ele ia ver na régua. Então, assim, depois de algum tempo, ele se mostrou bem confiável, ele não estava errando mais, não. Lembrando que ele está dentro do compartimento que, por si só, já tem a luminosidade controlada. Então, é porque no meu caso eu estou pegando os dados, né? Então, eu não posso mexer muito no veleiro, porque é um veleiro de escola. Então, eu não tenho como fazer essa proteção. Daí eu desisti desse sensor, então botei só o potenciômetro mesmo. Mas Você está usando esse potenciômetro onde, Juliana? Leme. No Leme, né? É isso mesmo. A gente começou com a cor, depois ela existe porque a gente teve muito trabalho e ela funciona. Mas hoje o principal é o potenciômetro também, para a gente. Ela é só backup. Valeu. Pessoal, deixa eu aproveitar e tirar uma dúvida. Primeiro, parabéns pela apresentação. Show de bola. Eu que sou da área de ciência da computação, aprendi muito aí com vocês.
E mais uma coisa, se fosse um carro, eu ia saber que eu dirijo o volante, aperto o acelerador, aperto o freio. Aí eu tô doido, eu não sei velejar, então tô doido para ver isso funcionando. Aí minha dúvida era o seguinte, quando você tem lá a posição do vento, a direção do vento, a posição, você falou um outro sensor aí, e aí você tem os dados para tomar a decisão, e vamos supor que essa decisão é mexer ali no leme, né? Qual o tempo disso, assim? Entre o sensor ler, você processar, saber qual decisão que você vai tomar e acionar o atuador e isso te direcionar ali para a tua trajetória. Isso aí está muito ligado ao P&D. Acho que até o Davi pode falar melhor do que eu, porque ele que projetou mais a fundo isso daí, mas o tempo de resposta é muito limitado pelo tempo de atuação desses atuadores aí. Isso que eu ia Por falar. alto mesmo, por alto. Assim, Não, o controle, a tomada de decisão dura menos de 1 segundo. Entre ele receber o dado, que é a direção do vento, e a posição do barco, é mais de 1 segundo. Agora, para o atuador agir, aí esse nosso gargalo, é o que a Aura está falando. Exato. Pode demorar segundos, que não é o ideal, né? Que num veleiro normal, o velejador faz isso em 1 a 2 segundos. Acho que lá, eu não vou te dar o valor exato agora não, mas são alguns segundos. É um problema para manobras de curta distância. Para manobras longas, acho que não tem mais complicações. Mas quem idealizou a parte de controle foi Davi. Se ele quiser fazer alguma colocação. Isso é um problema, Davi? Esse tempo aí, se não está no tempo do velejador? A gente nem chegou a fazer essa comparação, sabe? Mas o que eu posso dizer, e que talvez ajude aí no entendimento, é que dentro do código lá do controle, ele tem um loop de controle, né? Esse loop, ele normalmente é um tempo fixo. Então vamos supor 200 milissegundos. Aí, dentro desse tempo de 200 milissegundos, ele pega as informações de sensores, né? Pega a informação da posição do leme da vela, faz o cálculo lá de como, baseado na orientação e tal, que ele tem que seguir, na velocidade, de qual seria a próxima posição da vela e do leme, e manda fazer o ajuste. Logicamente, como a gente viu até naquela tabela lá, e o pessoal falou também, ele tem um tempo meio alto, assim, não é instantâneo, né, para você botar a posição da vela, né, leva um tempo para chegar lá. Mas a cada loop de controle, ele vai tentando fazer esse ajuste, à medida que, de pouquinho em pouquinho, ele vai ajustando o rumo que ele quer seguir. Deixa eu só agradecer a João, Álvaro, Davi, Justo, que são quem participou inicialmente, até a André também, que lá no início de tudo estava aqui conosco, e deixar registrado aí a importância do trabalho, né, novamente de vocês. E, assim, o que a gente espera é realmente que hajam mudanças, né? O que a gente fez até agora é ciência e esperamos que essa ciência evolua, né? Que não fique aqui, não. Então, tudo que vier de bom aí, tudo que puder ser adicionado, modernizado principalmente, né, João? Que seja modernizado, tá certo? Com relação a esse tempo, assim, a gente tem todo o tempo do mundo, né? Quando você está num barco, quando você está velejando, a menos que você tenha um navio na tua frente, aí, mas a gente espera que com os sensores que a gente tem, a gente consiga detectar um navio a pelo menos 20 metros de distância, né? Com 20 metros dá para tomar todas, eu acho que 20 metros e uns 10 segundos você consegue tomar a ação desejada e a ação necessária. Mas isso tudo pode ser, lembrando que isso tudo pode ser otimizado, né? Essa parte do controle aí, quando a gente vai estar rodando no Xavier, que dá para fazer sem paralelismo, né? Na verdade, dá para fazer paralelo, né? Isso. Então, tem bastante coisa que dá para ser otimizado, e quando colocar RT Linux, né, embaixo disso tudo também, que aí você sai do loop de controle, né, que Davi estava falando aí, você pode fazer várias coisas em paralelo, e eu acho que a gente consegue fazer isso funcionar sem se preocupar muito com o tempo. Eu acho que dá para evento, né? Legal. Entendeu? Professor Luiz Marcos, hoje o sensor de identificação de algum objeto na frente seria as câmeras, né? Vai ter que ser baseado nas ED, e você tem também, a gente
em princípio, a gente tem um mapa do ambiente, né? Você vai navegar baseado no mapa, entendeu? Os algoritmos de aprendizado por reforço, por exemplo, que Davi desenvolveu, junto com o Douglas, ele funciona baseado em um mapa. Você vai no mapa lá, calcula o próximo ponto, quer dizer, ele dá o próximo ponto para você, baseado no que tem no mapa e baseado nas condições atuais do vento e da direção do barco, né? Não, sim, tudo bem, mas se tiver alguma coisa nova que colocaram ontem... Isso, então isso aí justamente é detectado a partir, se tiver um barco vindo na tua direção, você tem que detectar isso com a câmera, com a ZED ou com as outras duas câmeras, né? Se tiver um barco vindo na lateral, né? Se tiver um barco vindo lá na frente, tudo isso tudo é coisa que tem que desenvolver ainda, entendeu? Tá faltando, é coisa que alguém aí da área de visão, Alex, né, e galera toda tem que pegar nisso aí para, de repente, a gente consegue isso com o DRL lá, né, que a gente estava conversando. Deep Reinforcement Learning. Isso é relativamente fácil hoje. Eu fiz um detector de distanciamento social entre pessoas, né? Então foi numa cadeira do doutorado ali, em 2 meses. A gente vai ter a ajuda do Luiz também para essa parte das câmeras, né? Uhum. Beleza, mas qualquer coisa entra em contato com a gente. O João também está aí para colaborar, tá certo? E só agradecer aí todos. Vamos lá. E pronto, né? Acho que finalizo a apresentação. Eu gosto de botar essa mensagem, né? Que é, para se sentir completo, um homem só precisa de um barco e de um céu estrelado para guiar. Quem é velejador sabe bem do que eu estou falando. Tá bom? Espero que tenham gostado. Sem contar esse próprio. Deixa eu pegar a velocidade, essa velocidade sem fuga, todo lá pro mar. Pra lá, né? Laika.